Fala, nação flamenguista, tudo bem com vocês? Já se inscreveram no canal, pessoal? Deixaram aquele like? Compartilharam o vídeo? Trouxeram mais flamenguistas para o nosso canal? Visitaram a nossa página no canal? Vamos lá, galera, faz esse esforcinho aí, vocês vão ajudar o canal a crescer e vocês vão ter cada vez mais melhores notícias do Flamengo para vocês. Vamos às últimas notícias do Flamengo? As notícias dessa sexta-feira: Flamengo e Goiás, 40 mil ingressos vendidos para a partida no Maracanã. Com promessa de casa cheia, cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos. Essa foi a última parcial para o jogo de amanhã, dia 21, às 16 horas e 30 minutos no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo não pode nem pensar em empatar, muito menos perder esse jogo. A expectativa é que cerca de 45 a 50 mil torcedores compareçam para empurrar o maior do mundo para os 3 pontos. Fabrício Bruno inicia processo de recuperação nesta sexta-feira no CT do Flamengo. Após uma quinta-feira conturbada, a sexta-feira, dia 20, trouxe boas notícias ao Flamengo. Além de finalizar a preparação para o jogo contra o Goiás, o rubro-negro divulgou também que Fabrício Bruno iniciou fisioterapia depois de realizar cirurgia no pé. O zagueiro teve uma lesão rara na região, mas conseguiu antecipar o começo das atividades que estava marcado para a próxima segunda, dia 23. O tempo de recuperação do defensor é cerca de 2 meses. O zagueiro não entra em campo desde o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, no dia 30 de março. Na ocasião, Fabrício Bruno deixou o gramado com muitas dores e não teve mais condições de jogo. Apesar disso, a recuperação do defensor demorou mais do que esperado por conta do processo de identificação da lesão. Não vão mentir, né? Porque o departamento médico errou. Achou que era uma coisa e depois de muitos dias que o cara não se curava, eles realmente acharam qual era a lesão dele. Flamengo divulga informações sobre o jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores. O Flamengo já abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores, e divulgou informações aos torcedores nesta sexta-feira. Variam entre 36 e 300 reais. Nos setores norte, sul, leste, superior, o valor dos ingressos é de R$ 36 reais para sócios torcedores e R$ 80 para público geral, 40 a meia entrada. Para leste inferior, os bilhetes estão à venda por R$ 54 reais para sócios, R$ 120 para torcedor geral e R$ 60 reais a meia. Na oeste inferior, as entradas custam R$ 63 reais para sócios torcedores e R$ 140 reais para público geral, 70 a meia. Já para assistir o jogo no Maracanã+, o rubro-negro precisa desembolsar 265 pila, no caso de sócios, R$ 500 reais público geral, R$ 250 reais a meia. Vale lembrar que antes de encarar o time peruano, o Flamengo recebe o Goiás no Maracanã pelo Brasileirão. O duelo está marcado para este sábado, dia 21, às 16 horas e 30 minutos de Brasília, e já tem mais de 42 mil ingressos vendidos. Comebol abre processo disciplinar contra o Flamengo por infrações em jogo com a Católica. Bombas explodiram no setor norte. Serão alvos de investigação. Flamengo não anunciou as escalações nos telões. E Gabigol e Andréas não usaram o colete de suplentes quando foram substituídos. Essas 4 infrações serão motivos de punição ao rubro-negro pela Comebol. E além disso,
o Flamengo ainda pode ser punido por atraso na coletiva depois do jogo. Na verdade é o seguinte, né, galera? Será que os times que têm pouco dinheiro, a Conmebol pune assim? Duvido, né? Duvido e eu dó. Paulo Souza conta com reforço importante para o jogo contra o Goiás. Nessa sexta-feira, o Flamengo encerrou sua preparação para enfrentar o Goiás, pela 7ª rodada do Brasileirão. E o reforço importante é Davi Luiz, depois de sofrer uma contusão muscular na panturrilha de grau 1. O zagueiro treinou normalmente e estará à disposição de Paulo Souza. Flamengo e Goiás vão se enfrentar no Maracanã. O jogo será de grande importância para as duas equipes, pois ambas começaram a competição de forma irregular. O árbitro da partida será Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Assistentes: Alex dos Santos e Thiago Americano Labes, de Santa Catarina. Quarto árbitro: João Enio Sobral, Rio de Janeiro. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Quando a gente fala em VAR no Flamengo dá até medo, viu? Prováveis escalações: Flamengo: Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio ou Davi Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, William Arão e Andréas Pereira, ou João Gomes no lugar de Andréas Pereira. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O quarteto mágico está disponível. Os desfalques do Flamengo são 7. Fabrício Bruno, Matheus França, Santos, Diego Alves, Felipe Luiz, Gustavo Henrique e Vitinho. A pior notícia do ano até agora, infelizmente, a gente tem que engolir a seco. Jorge Jesus encaminha acerto com o Fenerbahçe, diz jornal português. Jorge Jesus está perto de assinar o contrato com o Fenerbahçe da Turquia. De acordo com o jornal A Bola de Portugal, o treinador já tem tudo encaminhado com o clube turco, mas ainda tem uma condição para fechar o acordo. A equipe precisa garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Jorge Jesus está sem clube desde o começo de 2022, quando deixou o Benfica. De acordo com o jornal português, Jorge Jesus se reuniu nesta sexta-feira com dirigentes do clube turco, garantindo a classificação para a próxima Liga dos Campeões. O clube quer anunciar o técnico já na próxima semana. O Fenerbahçe é o segundo colocado do campeonato turco com 70 pontos. Como o terceiro colocado, o Konyaspor, tem 67, a equipe só precisa de um empate contra o Malatyaspor no sábado para ficar com a vaga da principal competição europeia de clubes. Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro, deu prazo para a diretoria do Flamengo para um acerto, só que Landim, Braz e Spindel fizeram birra e, como diz o jornalista português, vão ter que bancar Paulo Souza, um técnico meramente inventado pelos dirigentes rubro-negros. Ai, gente, que vontade de falar, né? Os três patetas. Caraca, né, cara? Que cagada que esses caras fizeram. Com essa pior notícia do ano, a gente encerra as notícias de hoje do Flamengo. Pessoal, se inscrevam no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Saudações flamenguistas.